Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 22 de janeiro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos 20 ao 21, que diz assim: Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é bastante curto, não é? Apenas 2 versículos. Então, nós poderíamos ressaltar aqui duas coisas no evangelho de hoje. Primeiro, Jesus volta para casa. Jesus que não parava, que ia de um lugar para outro, mas tem aquele momento de voltar para casa, para poder descansar, né? Mas interessante que quando Jesus volta para casa, ele não tem folga. Ou melhor, o povo não dá folga a Jesus. O povo não deixa Jesus nem sequer descansar, né? Nem sequer descansar. Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Veja, tem outra passagem do Evangelho que Jesus vai dizer, né? As raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A missão é árdua. A missão é árdua. E diante de uma realidade humana, cheia de necessidades, cheia de sinais de dores, de sofrimentos e até de mortes. Meu povo, por que tanta gente ia atrás de Jesus assim? Por que as pessoas não deixavam Jesus em paz? Porque Jesus era, além de ser o Filho de Deus, e por ser também o Filho de Deus, mas Jesus se torna, no meio do povo, um grande sinal de esperança. Jesus se torna um grande sinal de esperança. Isso serve para nós também. Meu povo, quando a gente se torna um sinal de esperança, as pessoas procuram a gente. As pessoas confiam na gente. As pessoas até mesmo precisam alimentar a sua esperança. E às vezes o cristão, através do seu testemunho, ele se torna esse alimento, um alimento de fé, um alimento de esperança para muitos. E olha que, principalmente nos dias de hoje, como isso é necessário. Tanta gente que sofrendo, está perdendo a fé, está perdendo o ânimo, está perdendo a esperança. Está perdendo a esperança. Nós precisamos ser um sinal de esperança para o povo, para as pessoas, para aqueles que nos rodeiam. As pessoas que se aproximam de nós precisam sair da nossa presença melhor do que como chegaram. É uma responsabilidade, é um desafio da missão. Porque o cristão é outro Cristo. O cristão é um sinal da presença de Deus. Eu não estou falando aqui simplesmente de juntar a multidão, não, meu povo. Sim, Jesus juntava a multidão por aquilo que ele era, por aquilo que ele fazia. Isso é consequência. Nós não estamos preocupados aqui em multidão, não. Mas que a graça de Deus chegue na vida de cada um, que a graça de Deus atinja a vida de cada um. Nós só somos instrumentos. Nós só somos instrumentos. Então, por isso que tanta gente ia atrás de Jesus. Veja, eles não tinham tempo nem para comer.
Isso acontece com a gente também, né? Às vezes o padre na casa paroquial também, isso não é só comigo não, é com todos os padres. Às vezes é o momento do descanso do padre, aí chega a gente, padre, padre. Aí lá vai o padre levantar para atender a pessoa. Isso acontece hoje também, né? Mas o Evangelho também vai dizer outra coisa interessante. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Veja, em outra passagem, o próprio Jesus vai dizer que os inimigos serão os de dentro da própria casa. Ou seja, os próprios parentes e familiares, muitas vezes, seriam, como de fato acontece ainda hoje, os próprios familiares. Porque às vezes é dentro de casa que o testemunho é rejeitado, que a fé é rejeitada. Quantos cristãos que sofrem rejeição dentro da própria casa? Quantos cristãos que encontram resistência porque são da igreja, porque é de pastoral, porque é de grupo, porque é de movimento. Às vezes a perseguição está dentro de casa. Às vezes é um marido que não crê, às vezes é uma esposa que não crê, às vezes é um filho, é um pai, é uma mãe. Enfim, às vezes a perseguição, a rejeição se encontra dentro de casa. Olha, queriam agarrar Jesus porque diziam que ele estava fora de si, estava louco. Meu povo, quando a gente vive a fé, muitas pessoas vão olhar para nós e vão dizer, olha, você é um alienado, você é um louco, não precisa disso tudo. Por que não precisa disso tudo? Por que as pessoas falam isso? Porque essas pessoas que falam isso, na maioria das vezes, elas vivem em conformidade com a mentalidade mundana. É aquela mentalidade que nós temos que ser como todo mundo. O cristão não é como todo mundo. O cristão, ele não é melhor, ele é diferente, porque vive a fé. Quem vive a fé tem uma mentalidade até contrária à mentalidade do mundo. Por isso que quando se fala de conversão, o que significa conversão? Metanoia do grego, que significa mudança de mentalidade. O cristão é aquele que pensa diferente e, consequentemente, vive diferente. Então não vive em conformidade com o mundo. É diferente. E justamente por ser diferente, às vezes, a diferença acaba levando as pessoas à rejeição. As pessoas rejeitam aquilo que é diferente. Mas é o caminho que devemos seguir. Peçamos ao Senhor hoje que Ele nos ajude, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, que possamos crescer sempre mais nesse processo de conversão, que possamos assumir a missão que Deus nos deu e vivê-la fielmente e, acima de tudo, sermos no mundo um sinal de esperança, um sinal de fé, alimento da fé para as pessoas, um sinal da presença de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.